Eu tenho certeza que você precisa de muitas coisas que nem eu. E acredite, existem demônios nas regiões celestiais. Ah, pastor, o demônio está lá embaixo. Não, o demônio não está lá embaixo. Demônios estão nas regiões celestiais, nos ares, potestade dos ares. Que esses demônios muitas vezes impedem de você receber algo. Então você tem que intensificar a oração. E orar, e pedir, e orar. Para que haja um desbloqueio. E você receba o que está nas mãos do Senhor para você receber. Amém, queridos? Quem quer ouvir mais aqui a voz de Deus? Quem quer ser mais guiado pelo Senhor aqui? Para isso você tem que estar sensível à voz do Espírito. Acredite. Muitos aqui já tiveram muitos sonhos que aparentemente eram revelação. Mas é porque comeram uma boa de uma feijoada. Depois comeram um baita de um pedaço de torta. E foram dormir. E com a barriga cheia tiveram um grande sonho. Achando que poderia ser uma grande revelação. Às vezes é. Mas a maioria das vezes não é. É só você que estava estufado demais. Porque quando o Senhor fala conosco, é quando a gente está mais vazio de nós mesmos. Quanto mais vazio de nós mesmos, mais nós estamos cheios de Deus. Amém, irmãos? Quando é que Davi estava fraco? Davi estava fraco quando ele foi no ribeiro. Quando que ele estava forte? Quando ele foi passear no terraço do palácio. Quando ele foi passear no terraço do palácio, ele olha quem? Ele olha lá a mulher da Betseba e comete um pecado com ela. Então quando Davi estava forte, ele vai passear. Quando ele está fraco, ele vai para a beira do ribeiro. Amém, irmãos? Então eu preciso ir para a beira do ribeiro. Eu preciso me encontrar mais com o Senhor. E tirar do ribeiro experiências para derrotar o gigante. Amém, irmãos? Quem está comigo, dá uma glória a Deus. Fecha os teus olhos um pouquinho mais. Pai, obrigado por esse momento. Nos traz ainda mais luz, Pai. Mais entendimento da Tua palavra. Flua em nós, Pai, o Teu querer. Fala conosco como Tu queres. Da maneira que Tu queres. Nos traz, ó Pai, entendimento da Tua palavra. Nos revela qual o Espírito Santo nos visita nesta noite. E nos traz, Pai, entendimento e revelação. Possamos crescer em nome de Jesus. Amém. 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 Irmãos, estamos falando uma série de palavras sobre números e êxito. E hoje eu quero trazer para vocês o poder da autoridade. Poder da autoridade. Todos nós recebemos isso, uma autoridade. Mas muitas vezes nós não usamos esse poder da autoridade. Então eu queria hoje decorrer um pouco da palavra de Deus com vocês. E ainda continuar na viagem do tabernáculo. Na viagem, dos utensílios do tabernáculo. Mas hoje eu quero tirar algo de dentro do tabernáculo para falar sobre isso. Eu quero mostrar para vocês hoje algo que foi colocado dentro da Arca da Aliança, como um memorial, para como uma lembrança do que aconteceu. Mas dentro dessa Arca da Aliança tinha algo que foi um dos motivos de uma grande rebelião, um dos motivos de uma grande confusão. Mas o Senhor, Ele sempre é vitorioso. E o Senhor deu estratégia para o líder Moisés, como trabalhar com tudo isso. Então eu quero hoje passar para vocês um pouco disso. Peço que você redobre a sua atenção. Me ouça com muito carinho. E fique pegando cada coisa que eu vou falando. Aqueles que gostam de anotar, anotem algumas coisas. Mas entenda hoje, o Senhor quer falar conosco poderosamente nesse lugar. Eu tenho certeza que vai falar isso em nome de Jesus. E vai falar algo muito poderoso conosco. Vai um tanto que vai nos enriquecer tanto, que nós vamos dar ordem aqui a todo principado, a toda potestade, e todo espírito ao contrário dizer: cala-te em nome de Jesus. Porque maior o que estás comigo. Amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos então, Hebreus 9, 3 e 4, por favor. Hebreus 9, 3 e 4. Vamos primeiramente descobrir o que tinha dentro da Arca da Aliança. Vamos lá. Por trás do segundo véu. Quem lembra do tabernáculo que eu mostrei aqui? Tem um véu da entrada e tem o segundo véu. O segundo véu tem o quê? Uma Arca da Aliança. Essa Arca da Aliança está no segundo véu.
Diz assim: por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos. Então entenda, o tabernáculo era uma tenda, um lugar que era cercado, e aquele cercado era o átrio. O átrio todo mundo andava, o átrio todo mundo pisava, o átrio todo mundo vinha. Mas dentro do tabernáculo também alguns entravam no lugar santo. Mas dentro do Santo dos Santos somente o sumo sacerdote. Então o tabernáculo praticamente era dividido em 3 áreas: o átrio, o lugar santo, que era onde estava ali os pães da mesa, onde estava o candelabro, que eu já mostrei para vocês, aonde aparecia aquelas tábuas de ouro, aonde estava ali o incensário, que quem estava no culto passado lembra. Mas existia um lugar que era chamado Santo dos Santos. Agora entenda uma coisa comigo, já vai pegando a visão, irmão. Tem gente que sempre vai chegar no átrio, tem gente que vai até chegar no santo, mas tem poucos que vão chegar no Santo dos Santos. O que eu quero dizer? Quando você chega no átrio, todo mundo chega no átrio, alguns chegam até no santo, mas para chegar no Santo dos Santos, você tem que entender uma coisa: precisa reconhecer quem está lá na sua frente. O que acontecia então? O sumo sacerdote, ele era escolhido para chegar onde? No Santo dos Santos. E no Santo dos Santos tinha a arca, e a arca tipificava a presença de Deus. Aquela arca de ouro tipificava a presença de Deus. Então, olha o que diz: ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso, e a arca de aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro, contendo lá dentro o maná, diga comigo, o maná, o bordão de Arão que floresceu, e as tábuas da aliança. Deixa eu te mostrar. O que é o bordão? O bordão de Arão é mais ou menos aqui, tá? Mas é um cajado. Então presta atenção que a Bíblia está dizendo, ó. Estava a urna de ouro, a urna é a arca, contendo o bordão de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança. Então tinha o maná, diga comigo, o maná, o cajado, que é o bordão, e as tábuas da aliança. Então dentro da arca, coloca aquela imagem para mim, Ariel, coloca aquela imagem para mim, por favor, da arca, isso, ó, o cajado de Arão, o maná. Estão conseguindo ver? Então, olha lá, ó, o cajado, que é o bordão de Arão, tinha o maná e as tábuas da lei. Isso estavam dentro da arca. Por quê? As tábuas da lei tipificavam a lembrança que o povo foi ali, né? Instruído, ensinado pelas leis quando saiu do Egito, passou pelo deserto. Então a lei foi dada por Moisés, mas graça e verdade vieram através de Jesus. Creia isso. A lei Moisés recebeu no monte. Então o povo foi guiado pela lei, tempo de Moisés, que estava andando pelo deserto, e essa lei foi para dentro da arca da aliança. Esse bordão de Arão, ele não é simplesmente um cajado. Sim, era um cajado, mas era um cajado que floresceu. E eu quero explicar para vocês o porquê que ele floresceu. E também tinha isso aqui, que era a comida, era o maná que o Senhor proveu quando o povo começou a reclamar. O povo estava no deserto e começou a dizer: por que nos trouxe para o deserto? Nós vamos morrer de fome. Aí o que aconteceu? Deus mandou maná, que desceu, que veio do céu, mandou cordonizes também, e o povo se alimentou. Então o que tinha lá dentro? Tinha isso. Mas o que acontece com tudo isso? Deixa eu explicar para vocês. Deixa eu largar aqui para vocês ficarem bem cientes do que eu estou falando. O que acontece? Moisés era um líder que Deus tinha levantado para realmente liderar o povo. Moisés era um homem que o Senhor tirou-lhe das águas. Moisés quer tirar. Moisés quer dizer tirado das águas. O nome Moisés quer dizer tirado das águas. Esse homem foi tirado das águas como um bebê. Ele se criou no Egito. Foi criado por uma das filhas de Faraó. Mas Deus tinha um plano com Moisés. Moisés seria um libertador do povo de Israel. O povo de Israel estava ali sendo escravo no Egito. Estava ali no mundo sendo escravo por aquele momento. Estava fazendo tijolos e sofrendo muito mesmo. Só que Deus levantou quem? Moisés. Moisés foi o libertador.
Moisés foi aquele que pegou o cajado. Mostra o cajado lá, aquele outro do cajado de Moisés lá na fonte das águas lá. Aqui, olha lá, ó. Moisés, ó. Esse cajado estava na mão de Moisés. Aquele cajado que está dentro da Arca da Aliança não é o cajado de Moisés. É o cajado de quem, igreja? Cajado de quem? Isso, mas também Moisés tinha também na mão os cajados. Por que Moisés também tinha na mão o cajado? Porque cajado tipifica ou simboliza a autoridade. Comigo, a autoridade. Então eles carregavam na mão esse cajado. Então o cajado de Moisés foi o que Deus falou: Moisés, o que tem nas tuas mãos, lança sobre o mar. E Moisés, vou até imitar ele aqui, ó. O que aconteceu? E as águas se abriram. Então o cajado de Moisés era autoridade. Pois bem, irmãos, mas preste bem atenção. Teve um momento que aconteceu o seguinte. Pode ligar as luzes. Aconteceu o seguinte: o povo está crescendo, as congregações crescendo, as tribos também crescendo. Eram 12 tribos, e Moisés liderava essas tribos. Moisés também foi chamado por Deus para ser aquele também que governava, que ditava as leis, que ensinava o povo. Mas o que aconteceu? O inimigo começou a colocar no coração de algumas pessoas que não deveria ser Moisés, que não tinha que ser dessa forma como Moisés estava conduzindo. O inimigo começou a colocar numa família inteira, Júlio, que como Moisés estava fazendo não estava com muito certo. Por que só Moisés que dita as leis? Por que só Moisés que seleciona? Por que só Moisés que ali agora está escolhendo também alguém que será o sumo sacerdote? Lembra que todo mundo entra no átrio, era um pátio. Alguns sacerdotes entram dentro do lugar santo, mas para entrar no Santo dos Santos, até a presença da Arca da Aliança, somente um podia entrar, que era o sumo sacerdote. Esse sumo sacerdote era Arão. Diga comigo, Arão. Arão foi o sumo sacerdote que Deus escolheu. Mas olha o que aconteceu em Números 16, do 1, 4 e 5. E Corá, Números 16, do 1, 4 e 5. E Corá, filho de Sar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo Datã. Diga comigo, Datã, Abirão, filhos de Eliabe, e Aon, filho de Pelete, filho de Ruben, levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, a maioria da congregação, chamados aos ajuntamentos varões de nome, e se congregaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram: olha só o que eles disseram, me acompanhando? Olha aqui o que eles disseram. Ajuntaram-se contra Moisés e contra Arão e disseram: basta. O que foi que eles disseram, irmãos? Basta. É demais já. É demais, Moisés, o que tu está fazendo. Nós não estamos aceitando. É demais. É demais, diga comigo, é demais. Tu está avançando muito, Moisés. Tu está achando que tu pode coordenar tudo, Moisés. Tu está achando que tu está sendo aí o bam. Só tu quer fazer, só tu quer mandar, só tu quer dizer o que tem que ser feito. Por quê, irmãos? Porque neste momento, escute o que está acontecendo. Neste momento, Arão está sendo selecionado para ser sumo sacerdote. Sabe quem era Arão? Arão era irmão de Moisés. Mas escute uma coisa: não foi Moisés que escolheu Arão. Não foi Moisés que disse que tem que ser Arão. Não foi. O que eles se esqueceram? Eles se esqueceram que está escrito lá em Êxodo 28, do 1 ao 3. Êxodo 28, do 1 ao 3. Olha só o que diz: depois tu farás chegar a ti o teu irmão Arão e os teus filhos, e com ele os seus filhos, e com ele do meio dos filhos de Israel, para me administrarem um ofício sacerdotal, a saber, Arão e os seus filhos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Farás vestes de Arão,
farás veste santa Arão, teu irmão, para a glória do ornamento. Então quem que separou Arão para ser sumo sacerdote, irmão? Foi Moisés? Quem que separou? Foi Deus que separou. Então escute bem o que eu vou dizer para vocês. Olha o que está dizendo: basta, Moisés. Olha o que eles disseram lá em Número 16, 1 e 4. Basta, Moisés. Mas olha a coisa linda que acontece. Põe no 4. Olha lá, basta, Moisés. Olha só, 4. Pois vos exaltais sobre a congregação do Senhor. Basta, pois que toda a congregação é santa e cada um deles é santo. Tipo assim, vou palavrear para vocês aqui, conjectural o que está dizendo ali. Olha só, ô Jonathan, todo mundo aqui é santo. Todo mundo aqui é homem de Deus. Todo mundo aqui é mulher de Deus. Todo mundo aqui tem o mesmo Espírito. Por que tu acha que só você vai ser usado? Mais ou menos assim. Olha lá. Toda a congregação é santa e cada um deles santo. E o Senhor está no meio de nós. Por que, pois, vós exaltais sobre a congregação do Senhor? Agora vai lá. Coloca ali no 4. Olha no 4. Olha o que Moisés faz. Tendo ouvido isso, Moisés caiu sobre o seu rosto. Sabe o que é esse caiu sobre o seu rosto? Passa favor aqui. Vem cá, Rodrigo, vem cá. Passa favor. Vem cá. Em nome de Jesus. Passa aqui correndo. Olha só. Vamos lá. Fala para mim. Basta, pastor. Só o Senhor escolhe. Só o Senhor decide. Quem o Senhor acha que é? Vai falando. Basta, vai falando. Sabe o que Moisés fez? Deu de lado. Sabe o que é dar de lado? Não estou nem aí para o que está falando, meu irmão. Ah, você não entendeu, né? Pega a visão. Pega a visão. Basta, Moisés. Só tu acha. Vai lá de novo. Assim, que nem Coré. Vai. Isso aí. Moisés deu de lado. Por que Moisés deu de lado? Por quê? Porque não foi eu que me escolhi. Olha para o teu irmão assim, diz assim: sabe por que você tem que dar de lado para alguém que está falando papi, bababó? Sabe por quê? Porque não foi ele que morreu por ti na cruz. Não foi ele que sofreu por ti. Então assim, ó, fala com a minha mão. Porque a tua luta não é contra mim, é sobre aquele que me chamou. Receba. Ah, você não entendeu? Faz alguma coisa aí, irmão. Belisca alguém, dá um cascudo em alguém, empurra a cadeira, planta bananeira, não sei o que você quer fazer. Um dia eu vou plantar bananeira aqui, mostrar você como é que planta bananeira. Tu sabe que eu era um plantador de bananeira. Minha mãe chegava em casa e eu estava andando de dois pés assim. É? Quer plantar bananeira aí, não? Vai lá, obrigado. Presta atenção, irmão. Moisés deu de lado. Ó. Mas olha só uma coisa interessante. Moisés deu de lado. Moisés disse assim: cara, sabe de uma coisa? Deixa eu falar para você um detalhe. Vocês estão falando demais. Porque foi Deus que me escolheu. Deus que me elegeu. Deus que me chamou. Ele que falou comigo na sarça ardente. Não fui eu que escolhi. Diga para alguém do teu lado: não foi eu que me escolhi, eu a mim mesmo. Mas aquele que é maior do que eu, me escolheu. Então deixa como é que é o menino rodar. Deixa eu fluir. Deixa eu enxergar coisa que ninguém está enxergando. Deixa eu ter o meu momento com o papai do céu, porque ele está falando comigo tanta coisa que tu nem imagina. Deixa. Mas olha só, coloca no 16, 9, 13. Olha o que vai dizer: porventura, pouco para vós. Aí Moisés está dizendo: porventura, é pouco para vós, é que Deus de Israel vos separou da congregação de Israel, para vos fazer chegar a si e administrar a ministração do tabernáculo do Senhor, e estar perante a congregação e ministrar. Tipo assim, vamos supor, tá?
A Elaine está me questionando alguma coisa. Não, mas eu quero fazer isso. Eu quero pregar todos os domingos. Eu que quero fazer isso. Eu quero fazer aquilo. Eu vou dizer, amor, é pouco. Deus te deu várias mulheres para você cuidar. Deus te deu os kids. Deus te deu a administração da igreja que você ajuda a cuidar. Você ainda quer fazer o que eu estou fazendo. Tipo assim, entendeu? Então, calma, é pouco. Eu estou abrindo os olhos da minha esposa. Agora, o que Moisés está dizendo? Moisés está dizendo, é pouco que vocês estão fazendo. E fez, lá no 10, e fez chegar a todos os teus irmãos e filhos de Levi, contigo ainda também procurai sacerdócio. Então o que eles estavam querendo? Eles estavam querendo mais. Eles estavam querendo também o sacerdócio. Mas o sacerdócio não tinha sido eles separado. Quem tinha sido separado era Arão. E ele está dizendo, calma, pelo que toda a tua congregação está no Senhor. Arão, quem é ele? Olha o que estão dizendo. Vocês são líderes vocês são líderes das tribos. Vocês fazem um monte de coisa. Arão foi escolhido para ser o sumo sacerdote. Calma e deixe Arão. Vocês não sabem o que é ser sumo sacerdote. Sumo sacerdote tem que ser testado. Sumo sacerdote tem que passar por prova. Sumo sacerdote não tem que ter uma falhinha. Porque se o sumo sacerdote tivesse alguma falha, algum erro, algum pecado, ele morria fulminado dentro do tabernáculo. O sumo sacerdote tinha que ser a pessoa mais santa. O sumo sacerdote não era brincadeira. Ele está dizendo, olha só, ele está dizendo, Arão, quem é ele? Por que murmurais contra ele? Lá no 12. E Moisés enviou a chamar a Natã e a Abirão, os filhos de Eliabe. Porém eles não vieram. Eles disseram, não subiremos. Moisés era um líder. Moisés era um escolhido por Deus. Moisés era um respeitado por Deus. Aí Moisés chamou, por favor, Rodrigo e Arif, vem aqui. Sabe o que responderam por Moisés? Não vamos. É como se eu dissesse, por favor, Rodrigo e Arif, vem aqui. E eles disseram, não vamos. Por que eles não vêm? Não vamos porque não estamos mais concordando com a sua liderança. Não vamos porque o Senhor não está nos representando mais. Não vamos porque o Senhor está muito exaltado. Não vamos porque o Senhor está se achando demais. Foi isso que eles fizeram. Porventura pouco é que nós fizesse subir de uma terra que emana leite e mel para nos matares desse deserto. Presta atenção, irmão. Quando entra a insubordinação, também entra a murmuração. Fala comigo, quando entra a insubordinação, entra também a murmuração. Senão que também totalmente ter assessorias de nós. E Coré fez juntar contra eles todo o povo à porta da tenda da congregação. Então a glória do Senhor apareceu na congregação. Agora deixa eu falar para vocês, olha o que aconteceu aqui. Nesse momento, Moisés está dizendo, gente, parem com isso. Vocês estão levantando uma confusão. Vocês estão criando uma rebelião. Vocês não vão parar com isso? Então falou o Moisés dizendo, falou o Senhor a Moisés dizendo, apartai-vos do meio dessa congregação, que os consumirei num momento. Mas olha só, diz bem assim, Coré fez, porventura, lá no 13, pouco é que nós fizesse subir de uma terra que emana leite e mel, para matares nesse deserto, senão também totalmente assessoreis de nós. E Coré fez juntar contra eles todo o povo à porta da tenda da congregação. Então a glória do Senhor veio. Vocês estão entendendo que está existindo aqui uma rebelião? Vocês estão entendendo que está existindo aqui uma armação contra Arão e Moisés? Então todos vão para onde agora? Todos vão para a porta da tenda. A porta da tenda era o lugar onde Deus estava, pela tipificação da Arca da Aliança. Então era mais próximo de Deus que podia estar. E naquele momento eles começam a orar. Eles começam então a interceder. E eles começam, Senhor, o que faremos? E Moisés começa a orar e todo mundo começa a orar. Pois o que acontece? Deus aparece e diz assim, apartai-vos no meio dessa congregação,
que os consumirei. Que os consumirei. Então, 3 lições que eu aprendo sobre esse tema aqui, e preste muita atenção. Primeira lição que eu aprendo desse tema é que Moisés virou o rosto, dizendo: essa luta não é minha, quem me escolheu foi o Senhor. Isso tem algo contra o meu ministério, você vai ter com Deus. Então a primeira coisa que eu aprendo aqui, essa luta não é minha. Se você está contra o meu ministério, foi Deus que me chamou. Então a luta é com Deus e você, eu não. Primeira lição. Segunda lição, Moisés diz: vamos orar. Vamos orar. Número 16, 5, coloca para mim. Número 16, 5. Aí, ele falou coroar todo o seu grupo, dizendo: amanhã, pela manhã, o Senhor fará saber que é dele, quem é o santo, que ele fará chegar a si. Aquele a quem escolherá fará chegar a si. Então o que Moisés está dizendo? Moisés falou a Corá, todos amanhã de manhã, na frente do tabernáculo, com os seus incensários que eles andavam, aquela fumacinha, que alguns padres até usam até hoje, sabe? Aqueles incensários, todos tinham que levar aquilo lá naquela época também para orar. E chegaram ali, todos eles dobraram o joelho e começaram a orar. E aí o que aconteceu? Quando eles estão orando, o Senhor veio e falou: aparte-se deles. Então, qual é a outra também lição que eu aprendo aqui? É: aparte-se deles, sai de perto. Então qual foi a primeira? Virou o rosto. Qual foi a segunda? Vamos orar. E qual foi a terceira? Sai de perto. Entenda isso, irmãos. Moisés fez isso. Lutem com Deus. Vou orar. E Deus falou: sai de perto deles. Por que sai de perto deles? Porque o Senhor mandou todos eles ficar num lugar, e mandou todos aqueles que não estavam com eles se apartar deles. Por quê? Porque a Bíblia diz uma coisa, escute isso, Números 16, 30 e 35. Mas o Senhor criara alguma coisa nova. Moisés está dizendo, depois da oração, Deus falou com Moisés: se aparta dele. Aí Moisés vai lá e diz bem assim para eles: olha só, se Deus criar alguma coisa nova na terra, abrir a boca e dragar com tudo que é seu, e vivos descerem ao sepulcro, então conhecereis que estes homens irritaram ao Senhor. Moisés está dizendo: se Deus puder, ou Deus quiser fazer algo novo, abrir a terra, e todos vocês que estão criando rebelião, e todos vocês que estão criando aqui tumulto, e todos vocês que estão colocando dúvida diante do povo, todos vocês que estão tirando contra mim e levantando calúnia, todos vocês vão morrer vivos e cair desse buraco. E o que acontece, irmãos? Quando Moisés termina de falar isso, olha o que acontece no 32, 16, 32, e a terra abriu a sua boca e os dragou com suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Corá e toda a sua fazenda. Então todos aqueles que se levantaram contra o homem de Deus, todos aqueles que se levantaram contra a obra de Deus, Deus abriu um buraco na terra, e todas as casas, famílias, e preste muita atenção, crianças, adolescentes, mulheres, idosos, todos que faziam parte daquele momento de intriga, de um momento de confusão, de um momento de murmuração, todos desceram ao buraco. Todos. E no 33 diz assim: e tudo que era seu desceram vivos ao sepulcro, e a terra os cobriu, pereceram no meio da congregação, e todo Israel que estava ao redor dele fugiu do clamor deles, porque diziam: para que porventura também nós não os traguem a terra a nós. E mais, depois de ter acontecido isso, então saiu o fogo do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso.
Então os 250 estavam ali: Senhor, mostra para nós se é Moisés, se é Arão, se é ele mesmo escolhido, se somente ele pode falar, ou a vida também aqui da família de Coré, a vida também aqui da família de Datã, a família aqui de Abirão. Essa família também foram santa, também foram que o Senhor tirou do Egito, também estão caminhando no deserto. Fala conosco, Senhor. E a Bíblia diz que o Senhor aparece e diz: Moisés, aparta o povo. Moisés, agora eu vou abrir um buraco na terra. Todos caíram lá dentro do buraco, e os 250 que estavam ali do lado de Corá, 250 que estavam criando a rebelião, a Bíblia diz que sai fogo, e os 250 são consumidos vivos. Mas pastor, onde é que o senhor quer chegar? Eu tenho que te mostrar aqui, irmãos, que o Senhor não errou quando te chamou. Você não foi escolhido por falta de opção. Você não foi escolhido porque também você era o melhorzinho, o mais bonitinho, o mais gordinho, o mais magrinho, mais baixinho. Você não foi escolhido porque você era o mais capacitado ou menos capacitado. Você foi escolhido porque Deus decidiu escolher você. Agora presta atenção, o que quer dizer o nome Coré? O nome Coré quer dizer centro. O que quer dizer o nome Natã? Natã quer dizer fonte. E o que quer dizer Abirão? Abirão quer dizer exaltado. Então presta atenção, quando o homem vai para o centro, ele cria fontes de mentira e rebelião, que essa fonte leva o homem a ficar exaltado. Então quando o homem vai para o centro, o homem vira o centro, e quando ele vira o centro, ele gera uma fonte de mentiras. E quando ele gera uma fonte de mentiras, o homem cai no momento de ficar exaltado, achando que ele é merecedor da glória. E qual é um dos maiores perigos então de nós evangélicos, nós cristãos? É achar que nós somos o centro. Tem que fazer como eu gosto, tem que fazer como eu quero, tem que ser do meu jeito, se não dá certo assim eu não faço. Quando o homem vai para o centro, ele vira o quê? Ele vira uma fonte de rebelião, sim. Por quê? Porque aquele que cria rebelião, ele começa a ficar exaltado. Quem é que criou a rebelião na vida de Moisés? Foi Coré, Natã e Abirão. Centro, fonte, exaltado. Mas quando eu boto Jesus no centro, eu não me exalto porque exaltado é ele. Eu não vou para o centro porque o centro é ele. Quem é o centro da nossa vida, irmãos? 1, 2, 3, quem é o centro? Vou falar, quem é o centro? Quem é a fonte? 1, 2, 3, quem é a fonte? E quem deve ser exaltado? Tem um louvor que diz assim: para sempre exaltado, o Rei é exaltado nos céus, te louvarei. Vamos lá. Ele é exaltado para você. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre vai. Diga bem forte. Ele é exaltado. Aleluia. Porque, irmãos, quando o homem vai para o centro, ele só causa confusão. Quando o homem vai para o centro, ele só causa confusão. Porque o centro é Jesus. Quando o homem ele quer ser a fonte para alguém, ele também vai criar uma rebelião. Mas Jesus tem que ser o centro da tua vida. Jesus tem que ser a fonte da tua vida. E Jesus tem que ser o único que deve ser exaltado na tua vida. Mas o que a dúvida gerou, pastor? A dúvida gerou murmuração, irmão.
Escute isso que eu estou pregando essa noite. O inimigo vai sempre querer dizer para você que você não é o escolhido, que você não é o filho amado, que você não é o perdoado, que você não é o abençoado. Sempre ele vai querer trazer isto. Porque ele trazendo esse tipo de acusação, ele leva você a entrar em dúvida, e você se tubiar, né, sobre o que Deus está falando, e o que o homem está falando, porque existe espíritos de Corá, dizendo, quem tu acha que tu é? Quem tu pensa que tu é? Por que tu é assim? Tu acha que agora só entrou para essa igreja aí e tu vai te posicionar assim? Aqui ainda continua mandando sou eu. Aí o homem vai lá, não, o pastor está pregando que o sacerdote do lar sou eu. Essa confusão aí. Aí está dizendo, não, a Bíblia diz que eu devo ser o homem que trago a lenha para casa. Isto. E a mulher tem que dizer, eu sou a edificadora. Então nós estamos juntos nisso, vamos crescer junto. E o diabo vai dizer que nada. Quem tem que continuar mandando é tu. Quem tem que continuar fazendo as coisas é tu. Isso que o pastor está pregando, que ele está ensinando a palavra de Deus, está errado. Esse negócio que o Jonathan ensinou aqui, de trazer dízimo, oferta, administra o dinheiro como tu quiser, dá aos pobres. Como é que a igreja vai te coordenar a isso, né? Pega o teu dinheiro e faz oferta para algumas pessoas que estão precisando. Faz tudo isso porque ninguém te governa. Você não deve ser governado por igreja nenhuma. É o espírito de Coré dizendo que você tem que mandar em você mesmo. Você tem que decidir o que você quer. Aí eu decidia para um irmão. O irmão falou, pastor, eu faço o que eu quero. Eu falei, me prova biblicamente que tu é livre. Ele falou, pastor, se eu não quero, eu não faço. Eu falei, me prova biblicamente que tu é livre. E pastor, eu sou livre, a Bíblia diz que para a liberdade que Cristo me libertou. Eu falei, beleza, mas quando você aceitou Jesus, você não se tornou servo de Cristo? Sim, me tornei servo. E aquele que é servo pode mandar no seu Senhor? Então que liberdade você tem, filho? Para achar que você pode fazer o que você quiser. Quando você aceitou Jesus, você não se tornou escravo de Cristo? Então que poder tem um escravo ao seu Senhor? Nenhum. Então você não manda mais em você. Cristo é o que manda em ti. Aí pastor, mas os homens que estão falando, se os homens estão falando a Bíblia, receba. Se o homem falar por ele mesmo no centro, sai fora que é confusão. Mas se ele aplicar a palavra de Deus, se ele ensinar a palavra de Deus, obedeça que você vai prosperar, obedeça que você vai crescer, obedeça que você vai fluir naquilo que Deus tem para você fluir. Porque o mundo está querendo dragar muitos. O inimigo está toda hora tentando abrir buracos para que muitos caiam lá dentro. Aleluia. E olha só o que diz lá em Apocalipse 1, 6 e 7. O inimigo tenta fazer todos os dias colocar dúvidas sobre você, sobre a sua chamada, sobre a sua autoridade, sobre a sua verdade, sobre a sua identidade. E olha o que diz lá em Apocalipse do 1, 6, 7 e 8. Nos constituiu reino e sacerdote para Deus e Pai, e Ele é a glória e o domínio nos séculos dos séculos. O que eu estou dizendo, irmão? Bate no peito e diz assim, eu sou rei, eu sou sacerdote, não pelas minhas qualificações, porque Cristo me elegeu nele. E se Cristo está dizendo que eu sou, não vai existir espírito de Corá que vai dizer que eu não sou. Quem tem dedinho de profeta aí, tem dedinho de profeta, aponta para alguém e diz assim, você é o que a palavra de Deus diz que você é. Você é perdoado, você é amado, você é escolhido. E se alguém falar ao contrário disso, dá de lado. Se é para Jesus, aplauda. Se é para Jesus, faz alguma coisa. Diga, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. O Senhor nos constituiu reis e sacerdotes. No meu trabalho, eu sou as duas coisas às vezes juntos na hora. Reis, que quer dizer? Que você vai governar coisas aqui na terra, certo? Sacerdote quer dizer que você também governa coisas no Espírito, certo?
No meu trabalho, muitas vezes eu estou no Espírito e estou coordenando o trabalho. Eu estou discipulando alguém aqui, estou falando de Deus, daqui a pouco eu estou resolvendo um problema no meu trabalho. Por quê? Porque você é rei e sacerdote. Aí, pastor, aqui no meu trabalho ninguém sabe que eu sou crente. Perfeito, que legal, você é um crente 007 então. Você está no esconderijo do Altíssimo, ninguém te vê. Porque se você falar, né, meu, vai ficar triste o negócio. Tem aquela história do irmão, né, que por muitos anos dentro do departamento do seu trabalho, por muito tempo, aí tinha uma pessoa que estava lá, que já era cristã, e aí ela também estava com medo de falar, com medo também de falar que ele era cristão. Não, desculpa, eu estava outra coisa, vou pegar essa aqui. Chegou um professor na sala de aula, bateu com força na classe, na mesa, bateu com força na mesa, disse assim: eu quero saber, se tem crente aqui nessa sala de aula. Eu quero saber, se tiver crente aqui nessa sala de aula, eu quero falar agora. E todo mundo. Aí levantou um irmãozinho lá. Eu vou na igreja de vez em quando a minha mãe me obriga. Eu até já desci as águas do batismo. Eu não estava muito afim, mas eu fui. Ele falou: glória a Deus, um guerreiro está aqui comigo. Até tomar uma aguinha. Deixa as pessoas ver quem você é. Não tenha medo da reação, não tenha medo da perseguição, mas seja o que você é. E para falar do cajado de Arão, por quê? Porque vocês acreditam que depois que a terra se abriu, engoliu todo mundo ali, todo mundo caiu lá dentro da terra, vocês acreditam que ainda continuou a murmuração? Que praga a murmuração, né? Olha para alguém e diga: eu repreendo da minha vida e da tua vida murmuração. Murmuração para. Murmuração destrói. Aí o que acontece? Todo mundo caiu, Júlio. O fogo pegou em todo mundo. O que o povo continuou? Murmurando. Ah, mas será que é Moisés mesmo? Será que é Arão? Aí Deus falou: Moisés, chega. Leva o cajado de todos os pastores de 12 tribos para dentro do tabernáculo e coloca todos os cajados lá, todos. E amanhã de manhã, o cajado que florescer, amanhã de manhã, o cajado que der flores, que era um galho de uma árvore, era uma madeira, não estava enterrado, não estava plantado, uma madeira. O cajado que florescer amanhã de manhã, Moisés, é o escolhido, Moisés. Gente, tem vezes que Deus tem que mostrar para vocês 30 vezes a mesma coisa, né? Não é assim. Deus está falando, e a gente não entende, né? Aí, Senhor, só se um anjo descer aqui, né? Não, Deus não vai mandar um anjo. Deus vai mandar muitas vezes alguém tão pequenininho, e tão muitas vezes por você, tão insignificante, que Deus vai usar para falar contigo. Só preste atenção, fica ligado. Deus está sempre querendo o teu melhor. De manhã, a Bíblia diz que o cajado de Arão floresceu. O cajado de Arão foi o único que floresceu. E olha só, número 17, 4, 5 e 8. E as porás na tenda, número 17, 4, 5 e 8. E porás na tenda da congregação perante o testemunho, aonde ouvirei a voz. E será que a vara do homem que tiver escolhido florescerá. Assim farei cessar a murmuração dos filhos de Israel contra mim, e com que murmuram contra vós. Sucedeu, pois, que no dia seguinte Moisés entrou na tenda do testemunho,
Eis que a vara de Arão, o cajado, pela casa de Levi, florescia, porque produzirá flores, brotando renovos de amêndoas. O que aconteceu, irmãos? Deus começou a dar aquele galho daquela árvore, produzir folhas e amêndoas, porque o cajado de Arão floresceu, e não floresceu somente uma flor, ele floresceu e deu amêndoas. O que isso quer dizer? Eu fui pesquisar sobre a amendoeira. A amendoeira fica completamente florida na Palestina em janeiro, e os seus frutos aparecem em março ou abril. A amendoeira é a primeira árvore a florescer no final do inverno, e isso indica que a mudança de estação está chegando, e como se ela vigiasse a chegada da primavera. Então presta atenção no que eu estou dizendo. O cajado de Arão foi o único que floresceu, e floresceu com flores de amendoeira, e floresceu com frutos. O que isso quer dizer, pastor? Quer dizer que você já foi um escolhido por Deus, e você já floresceu. Você já está em outro momento. Você não é mais o mesmo. Você já foi transformado. Você já apareceu as suas flores. Aqueles que te viam de uma forma não te vê mais, porque você está antes que todos eles. Você já está de vigia. Você já floriu. Você já está dando fruto. Então você certamente é o escolhido de Deus. Não tenha dúvida nisso. Deus já te plantou nessa terra e já te fez sair de você frutos e flores. E quando foi os frutos e as flores, pastor? Depois que você passou por um grande inverno, um grande momento difícil na sua vida, Deus te trouxe para perto, te deu um novo nome, escreveu o teu nome no livro da vida e fez você florir. Aleluia. Se é para Jesus, bate com mais forte, irmão. Se é para a glória de Deus, bate mais forte. Então você tem dúvida ainda se você é ou não é o escolhido? Você tem dúvida ainda se você é ou não é aquele que o Senhor chamou? Quem era você há um ano atrás? Quem era você muitas vezes 10 anos atrás? Quem era eu antes de encontrar Jesus? Quem era eu? Eu era um galho seco perdido, mas depois que Ele chegou na minha vida, eu comecei a dar flores. Eu comecei a ver o que ninguém enxergava. Eu fui antes que todo mundo. Por quê? Porque agora eu tenho a mente de Cristo, eu tenho a presença do Espírito Santo. Então quando estão vindo com a farinha, eu já estou com o bolo pronto, porque eu estou antes. Quantos já estão antes aqui? Quantos já estão antes? Quantos estão mais ligados? Quantos estão percebendo as coisas antes? Quantos estão dando fruto antes? Porque esse mesmo cajado que floresceu era Deus separando realmente Arão para acabar com a murmuração. Mas sabia que existe ainda hoje espírito de Coré? O que é espírito de Coré, pastor? É espírito de confusão, espírito de murmuração, espírito de contenda, espírito de rebeldia, espírito de insubordinação. Ah, pastor, mas isso é porque tem alguém me afrontando? Não, preste atenção. Aonde está o espírito de Coré? Mais perto do que você imagina. Aonde? Falando com você na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, e no domingo a gente está pisando em cima da cabeça dele aqui em nome de Jesus. Presta atenção, o que segunda ele vai dizer? Olha o que o espírito de Coré faz na segunda. Você acha que isso que está acontecendo está certo? Espírito de confusão. Olha o que ele vai fazer na terça. Nada dá certo para mim. Eu já fiz isso, tentei aquilo. Parece que Deus me esqueceu. O que eu estou fazendo nessa igreja? Você não está falando nada, mas o diabo está falando dentro de você. Olha só, o espírito de contenda. Se não for do jeito que eu quero que seja feito, não vai dar certo. Poucas coisas às vezes dentro da igreja, pouquinha. Você talvez foi chamado para fazer evangelismo, presta atenção. Agora nós vamos começar com um projeto aí, né? Vamos começar com um projeto. O projeto, irmão, foi orado, foi pensado, foi colocado no papel. E pode ter algumas mudanças, pode ter. Mas quer ver o que o espírito de Coré faz?
Não, mas eu faria diferente. Porque se não for como eu quero fazer, não dá para fazer. Eu não vou fazer. Você não está dizendo nada, mas dentro de você está tudo isso acontecendo. Dentro de você, o Espírito de Coré está dizendo: não, o que o pastor acha que ele é para dizer que tem que fazer isso, fazer aquilo? Não, essas fitas eu não faço. O Espírito de Coré está rondando. Olha o Espírito de insubordinação. Não, só faço se eu quiser fazer. Só vou se eu quiser ir. Porque se eu mando em mim mesmo. Vem aqui, Rodrigo, por favor. Vem logo. Olha lá, veio. Mas ele veio porque está na frente de vocês tudo? Não. Porque eu tenho uma liderança. E eu tenho uma autoridade sobre a vida do Rodrigo. Então se eu chamo, ele vem. Ele não vem para brincar. Ele vem para me ajudar a ilustrar uma palavra de Deus que eu estou liberando para vocês. Então os líderes das conexões são assim. Quando eles criam alguma coisa, fazem alguma coisa, porque eles não têm o que ir pensando para te ocupar, ou porque eles não têm nada para fazer. Não, eles estão criando algo que Deus liberou para eles fazer. Então quando você diz eu faço se eu quiser, e faço do meu jeito, se não for do meu jeito não dá certo, e eu não vou fazer porque o outro pensou e não é assim que eu tenho que fazer, porque eu não vou cooperar, isso é espírito de confusão. E o que nós temos que fazer com o espírito de confusão? Repreende ele em nome de Jesus. Nós não vamos ser influenciados como o espírito de Coré. Diga comigo, nós não vamos ser influenciados pelo espírito de Coré. Porque o espírito de Coré já está paralisado na obra da cruz. Quem me guia não é mais o espírito de Coré, não é mais esse mundo, mas quem me guia é o Espírito Santo de Deus. E quanto mais eu estou cheio do Espírito Santo de Deus, mais obediente eu sou, mais sincero eu sou, mais transparente eu sou, mais confiável eu sou. Aleluia. Quem está recebendo essa palavra, dá uma glória a Deus aí, irmão. Quanto mais cheio do Espírito Santo, mais eu tenho confiança que Deus não errou quando me chamou. Ele chamou, eu floresci, eu dou agora fruto, e muitos estão se alimentando de mim. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Banda, passa para cá. Banda, passa para cá em nome de Jesus. Rapidão, rapidão, vamos lá. Aumenta o meu fundo, por favor. Aumenta o fundo. Mais alto. Preciso ouvir isso. Isso. Eu vou dizer e você vai repetir. Você vai dizer: eu sou. 1 Tessalonicenses 1,4. Diga: 1 Tessalonicenses 1,4. Diz que eu sou escolhido por Deus. Vai, 1, 2, 3. Escolhido por Deus. Quando eu falar no 3, você vai dizer: eu sou escolhido por Deus. 1, 2, 3. 2 Timóteo 1,9 vai dizer: eu sou chamado por Deus. 1, 2, 3. 2 Coríntios 5,17 vai dizer: você e eu somos uma nova criatura em Cristo Jesus. 1, 2, 3. Foi. 1 Coríntios 6,9 vai dizer: você é templo do Espírito Santo. Você vai dizer: 1, 2, 3. Eu sou templo do Espírito Santo de Deus. Efésios 1,7. Você é perdoado de todos os teus pecados. Bate no peito e diz assim: eu sou perdoado de todos os pecados. Gálatas 3,9 vai dizer: nós somos abençoados. Diga assim: 1, 2, 3. Romanos 8,37 vai dizer: eu já sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. 1, 2, 3, vai. Diga comigo: não faz parte de mim espírito de confusão.
Não faz parte de mim espírito de murmuração. Não faz parte de mim espírito de contenda. Não faz parte de mim espírito de rebeldia. Não faz parte de mim espírito de insubordinação. Porque eu sou o escolhido, porque eu sou um chamado, porque eu sou uma nova criatura, porque eu sou templo do Espírito Santo, porque eu fui perdoado de todos os meus pecados, porque eu sou abençoado, porque eu sou mais do que vencedor. Então eu não ouço espírito de Coré, eu ouço o Espírito Santo do Senhor. Espírito Santo, você pode botar a mão no ombro de alguém e diga para ele assim: ouça o que o Espírito Santo diz ao teu respeito. Vira o rosto, dá de lado para que os espíritos de Coré estão falando. Você já foi, eu já fui escolhido, eu já dou os frutos do Espírito, eu já estou florescendo antes que a primavera se mostre toda. Eu sou aquele que dou os frutos antes. Mas escute um segredo da amendoeira: que quando vem um inverno muito frio, quando vem um inverno muito rigoroso, a amendoeira, ela fica, parece com um galho seco que não tem mais vida. Mas logo, um dedinho de profeta que assim, mas logo está vindo o verão. E antes que ele chegue, começa a acontecer uma mudança naquele galho seco, feio, parece que não tem mais vida. Ele começa a florir. E quem achou que estava morto ressurge do nada. O que eu estou pregando hoje aqui, tem primavera chegando aí. Tem primavera chegando aí. Escute isso. Tem primavera chegando aí. Vai voltar a dar os frutos que tem que dar. Vai voltar a florir o que tem que ser florido. Vai voltar vai chegar a primavera. Enquanto muitos achavam que não tinha mais solução, Deus restitui novamente. Como diz aquele louvor: os planos que foram embora é tudo que se perdeu. Mas a Bíblia diz que o Senhor faz fazer o quê? Restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e toma o meu. Diga assim: restitui. Eu quero